Bom dia, boa tarde, meus amores, meninas, tudo bem com vocês? Deixa eu ajeitar aqui meu som e meu áudio. Peraí, deixa eu ver, acho que aquela luz tá um pouquinho atrapalhando, né? Peraí. Ficou bom, meninas? Me fale se vocês estão conseguindo me ouvir bem. Não tô vendo o rostinho de vocês, mas tô vendo que já temos algumas alunas aqui. Oi, Rose! Oi, Rose! Oi, Marga! Oi, Lau, oi, Denise. Tudo bem, meu amor? Vocês estão me ouvindo bem? Sim, o áudio tá ótimo. Legal, obrigada. Ai, obrigada, Margarida. Pois é, vocês viram, né? Meu aniversário hoje, eu me acompanhei a vocês, ó. Vamos cantar um parabéns. Né, Lau? Fazer igual a nossa turma do Você Mais Colorida, onde a gente fez nosso brinde com vinho, né? Ai, super merecido o dia de hoje, um brinde para celebrar sua vida, tudo que você compartilha conosco. É um Ah, presente legal. mesmo para gente. Obrigada. Flag, seja bem-vinda. Vamos começar? A nossa aula, não tenho certeza se eu vou conseguir deixar essa aula gravada, mas se eu conseguir deixar gravada, vocês podem rever depois no YouTube. Vou tentar gravar porque algumas pessoas às vezes não sabem entrar, não conseguem entrar no Zoom, mas não tenho certeza porque isso também é bem novo para mim. Obrigada, gente, pelo parabéns, tá bom? Deixa eu abrir aqui a minha tela, depois eu vou compartilhar algumas coisas com vocês. Se vocês puderem deixar o microfone de vocês fechado e na hora que eu fizer alguma pergunta, alguma coisa, vocês abrirem ou responde no chat, o chat está aqui do lado, a gente vai conversando, tá bom? Meninas, então vamos lá. Hoje é a nossa aula mais importante da jornada Você Mais Estilosa. É a aula O Segredo do Armário com Alma e Inteligência. E hoje eu vou revelar para vocês exatamente isso, o segredo. Como que faz para a gente ter esse armário que representa quem nós somos, tem a nossa identidade, comunica a nossa essência, os nossos valores, mas ainda assim é coordenável, é multiplicável e isso é possível, né? Mas tem um jeito de fazer e é o que eu vou falar com vocês hoje. Então vamos lá, estão todas com papel, caneta na mão? Joia. Então, nesses 3 dias. Aliás, eu gostei de fazer assim, aula no Zoom é melhor do que live, hein? Pelo menos eu vejo o rostinho de vocês. Algumas não querem aparecer, não tem problema, mas quem aparece é bom que parece que eu não tô sozinha. Então, nesses nossos 3 dias de jornada da nossa live, nós entramos com profundidade ali na realidade de muitas mulheres. Qual é a realidade da maioria das mulheres? Mesmo com roupas no armário, se sentir confusas na hora de se vestir. Entender às vezes, né? Ou ficar pensando, meu Deus, eu não tenho que vestir, isso que está aqui no meu armário não está me agradando 100%. Às vezes faz uma produção e não se sente 100% satisfeita. E o porquê que isso acontece, né? Porque muitas vezes a gente não tem segurança daquilo que a gente está vestindo, não tem ali uma curadoria. Algumas mulheres até conseguem montar looks com aquilo que tem no armário, mas nem sempre se sentem seguras, estilosas ou representadas com as suas roupas. Mas a gente viu que o quê? Que o problema não é falta de roupa. Eu tenho certeza que se eu abrir o armário de cada uma de vocês aí, eu vou encontrar looks bastante interessantes e nós podemos montar propostas lindíssimas com o Como que você sempre, já eu tem no apanhando armário. muito.
Então, se o problema não é falta de roupa, qual é Não esse falta aí. problema? Tá, repito. Vimos que o problema é a Como é falta, que eu na vejo onde está verdade, meu de. microfone? Está tudo. Denise, precisa fechar o seu microfone, por gentileza. Obrigada. O problema é a falta de clareza. É a falta de clareza que nos impede de ter um estilo que nos represente totalmente e ficarmos felizes e confiantes com aquilo que nós vemos no espelho. Clareza de técnicas e de como fazer na prática para ter esse armário funcional e estiloso. Uma coisa que eu gosto é da palavra como. Muitas coisas na nossa vida, a gente precisa do como. Larissa, como fazer para ter esse armário? E é isso que a gente vai falar hoje. Como fazer, então, para ter esse armário inteligente, multiplicável? Mas vamos lá. Não sei se todas que estão aqui estavam com a gente na jornada, né? Então eu quero contextualizar para você que talvez tenha perdido um dia e outro da jornada, mas talvez você esteja com algum problema no seu armário hoje. E eu quero que vocês que estão aqui escrevam no chat para mim qual é o problema que vocês conseguem identificar desses que eu tô falando que mais faz sentido para o armário de vocês, tá? Vamos interagir pelo chat aqui para eu entender e conduzir essa aula, inclusive conforme a necessidade do armário de vocês. Então, para algumas mulheres, talvez o teu armário esteja realmente cheio de peças, mas você sente dificuldade em se vestir e se sentir satisfeita com a sua imagem. Você sabe que você tem muita coisa ali, mas na verdade você não se sente representada, feliz com aquilo que você veste. Talvez algumas de vocês estejam naquele ciclo de compro por impulso e depois eu me arrependo. Compro aleatoriamente, trago para o meu armário e depois aquilo ali se perde, fica parada e eu me arrependo. Talvez você esteja num momento onde você não está mais se reconhecendo diante do espelho. Você está se sentindo perdida. Você sabe que o seu estilo pessoal ele mudou, mas não tem conseguido entender o que funciona para a sua vida agora. Isso é muito comum quando nós somos mães, quando nós mudamos de cidade, quando nós temos alguma mudança na nossa vida. Com o passar dos anos, a idade também acontece. Mas, Larissa, então significa que eu posso ter mais de um estilo e eu posso mudar de estilo? Com certeza. Gente, com certeza a gente muda de estilo. Deixa eu até fazer um parênteses para vocês. A nossa coloração pessoal nunca muda. Então, quando você faz a tua coloração pessoal, precisa fazer com um profissional ali que tenha um olhar treinado, uma pessoa realmente com uma boa base, porque a coloração pessoal também pode ser errada, né? Pode fazer com uma pessoa que talvez não tenha um conhecimento técnico e dar um resultado errado. Mas enfim, a partir do momento que você fez uma coloração pessoal com um profissional, você entendeu ali, ok, essa é a minha coloração, tua coloração nunca mais vai mudar. Você nasce com ela e você morre com ela. Ou seja, você pode montar o seu armário. Nossa, tá passando aqui uns caminhões de polícia, não sei o que tá acontecendo, gente. Mas vamos lá. Você pode montar o seu armário com as cores da tua cartela, que essas cores vão perdurar para o resto da tua vida. Mas o nosso estilo pessoal, ele muda. Talvez quando você era mais jovem você tinha um estilo, talvez agora você tenha outro. De acordo com as demandas da nossa vida, o nosso estilo pessoal também muda. Por exemplo, fui mãe, moro no interior, preciso de um pouco mais do que? Um pouco mais de conforto. Parece que eu quero mais leveza, mais conforto na minha vida. E talvez eu que nunca tivesse um estilo natural, começo a adotar esse estilo porque é a minha necessidade do momento. Então, entender que o seu estilo pessoal ele muda de acordo com as fases da tua vida também é fundamental. Inclusive, quem já fez uma análise de estilo ou até fez algum curso de estilo comigo há Primeiras anos imagens atrás, por pode inteligência novamente artificial, fazer os dedos isso, eram tudo errado as porque pessoas. Ah, mas até hoje você vê, É assim, hoje. aí você vê, peraí, tipo, se a pessoa gente, está quem que aqui, tá com o o braço está para microfone lá, aberto? É. de repente o braço está Mônica? aqui. Desculpa, peraí. Obrigada, Mônica. Gente, então quem fez uma análise de estilo alguns anos atrás e sente uma mudança,
pode passar novamente por esse tipo de avaliação, por esse tipo de autoconhecimento, porque realmente a gente pode mudar e às vezes nessa mudança a gente se sente perdida. Nossa, Lari, antes de ser mãe eu gostava disso, disso, disso. Parece que agora eu não consigo mais me encaixar nessas roupas, parece que agora eu tô perdida. Esse processo de autoconhecimento ele ajuda. Talvez você tenha peças lindas, mas na realidade você sempre usa as mesmas combinações. Então, teu armário até tem peças bonitas, você sabe disso, mas na prática você acaba usando as mesmas coisas. E por que que isso acontece? Muitas vezes por preguiça. Não vou falar que você é preguiçosa, mas preguiça mental, porque pensar dá trabalho. Então, muitas vezes, por preguiça de ter que colocar a mente para pensar e falar, o que que eu vou usar? Pode acontecer isso. E também por medo de ousar e parecer uma palhaça. Gente, quantas mulheres eu atendo que falam assim, Lari, eu tenho medo de ousar, eu tenho medo de chamar atenção. Elas, aliás, elas nem falam assim, elas falam assim, ó, Lari, eu não gosto de chamar atenção. E daí eu pergunto, tá, você não gosta de chamar atenção? Por que que você não gosta? Não, é porque eu tenho medo, vai que tá errado e a pessoa vai me julgar. Daí eu falo, então não é que você não gosta de chamar atenção. A verdade é que você tem insegurança se a sua imagem está legal. Porque eu sempre pergunto para elas, né? Se eu te garantir que você está bonita, você não vai gostar de receber um elogio? Não, daí eu gosto. Então, quer dizer que o problema não é chamar atenção. O problema é chamar atenção negativamente. Então, muitas mulheres não ousam porque elas têm medo de fazer errado e ser motivo de chacota, ficar com cara de palhaça. No Você Mais Colorida, quando eu fiz o meu curso Você Mais Colorida, esse era o receio de muitas mulheres, parecer um palhaço colorido. Então, tinha um jeito de fazer para que elas não ficassem dessa forma, né? Que foi o que eu ensinei, inclusive, naquele curso que temos algumas alunas aqui. Com muita alegria para mim vocês estarem aqui, meninas. Ou talvez você, nesse momento, até se sente satisfeita e estilosa com a sua imagem. Em algumas vezes ou em muitas vezes você se veste, se sente bonita na frente do espelho, mas você gostaria de usar melhor o que você tem dentro do seu armário e ter uma clareza maior da comunicação, do que você está transmitindo com a sua imagem. Porque como nós vimos na aula passada, a nossa imagem, ela fala no nosso exercício lá com as duas mulheres. Cada uma comunicava mensagens. E talvez você fale assim, não, Lari, sei que eu sou bonita, sei que eu sou estilosa, eu tenho um bom senso estético, mas eu gostaria de, primeiro, usar melhor tudo que eu tenho lá no meu armário, sem precisar fazer compras novas. E eu gostaria de ter a clareza do que eu estou comunicando para o mundo e me vestir com mais intenção, me vestir para os meus objetivos. Então, nós temos aí algumas pessoas e eu quero entender de vocês que processo que você está nesse momento. Dentre isso que eu falei para você, de repente um armário cheio, dificuldade em se vestir, ciclo de comprar, comprar e não ficar satisfeita, se arrepender, perdida no estilo, peças lindas, mas usando sempre as mesmas combinações. Estar estilosa, ser estilosa, mas querer ampliar a clareza, o repertório. Fala para mim, qual nesse momento, o lugar que você está, para eu entender na turma qual é a maior dificuldade de vocês. Escreve para mim aqui no chat, por gentileza, meninas. E a todas que chegaram agora, sejam bem-vindas. Obrigada pelo parabéns. Obrigada. Vamos lá, deixa eu ver. Ó, a Flag falou que já fez muito de comprar por impulso e não utilizar a peça. A Denise, estou em fase de transição com as roupas que tenho no meu armário, porque a D comentou na nossa primeira live que o estilo de vida dela mudou, o trabalho dela mudou. E como mudou, vai ter uma transição de estilo, D. E a gente precisa entender o que fazer nesse momento para você não ficar se sentindo ou arrumada demais dentro de casa ou desleixada e perdeu a mão, sabe?
A Mônica, a imagem que eu quero passar no lugar adequado. Então, a Mônica precisa do quê? Precisa de clareza, de intencionalidade. A Denise falou que quer aprender a multiplicar os looks. Essa é a consequência de quando a gente tem um armário estruturado e inteligente, meninas. Sandra, boa tarde, Larissa. Deus abençoe sua vida. Obrigada, gente. Alau, eu quero ampliar a clareza e repertório. O curso Você Mais Colorida já fez um grande impacto, mas ainda estou no caminho. Exato, perfeito, Lau. A Lau já tem um senso estético lindo. Eu lembro que quando nós fazíamos os desafios das alunas, ela sempre fazia looks lindíssimos que inspiravam todas da turma. Isso que é legal da turma, né, gente? Porque a gente vai montando o look, daí uma manda para a gente manda no grupo, uma aprende com a outra, e a gente cria aquela comunidade assim de uau, eu faço parte de uma coisa maior, todo mundo aprendendo junto. Então eu não sou a professora e não. Eu guio vocês e eu aprendo com vocês, vocês aprendem comigo, é uma troca maravilhosa. Ó, a Sandra falou que quer aprender a usar mais. Ah, eu não sei quem que é a Motorola G52. Se você puder dizer seu nome, mas eu não sei combinar cores e combinar as peças. Preciso mostrar presença nos looks porque vendo sapatos. Olha a importância. Então, imagine uma pessoa que vende sapato, vende moda e não se veste como uma inspiração. Vocês acham que ela vai vender muito ou vai vender pouco? Uma pessoa que vende moda, vende imagem, é lojista, é cabeleireira, é profissional da beleza. Todo mundo que trabalha nessa área usa a sua imagem como ferramenta de venda. Então, quando a gente tem essa clareza e consegue fazer, as nossas clientes são atraídas. Nós chamamos a atenção, então é muito importante. Quero ter clareza do que estou transmitindo, pois me visto com a energia que quero para mim naquele momento. Legal. Inclusive, essa questão da energia que você está falando é a intenção. Na fórmula do look, a gente fala sobre isso. Ó, a Lau tá comentando que é uma troca rica, é rica mesmo. Obrigada. Ah, Lloyd, então, para você que vende sapato, exatamente, precisa ter a imagem ali, ó, inspiradora. Mas como que a gente vai ter uma imagem inspiradora cheia de insegurança, né, meninas? Vamos lá. Continuando. Já entendi aqui a dificuldade da maioria de vocês. Então, como nós conversamos no nosso primeiro dia de jornada, o fato de você ter na sua casa trigo, fermento, óleos, ovos, não significa que você tem um bolo, certo? Falamos sobre isso. Para quem não estava no nosso primeiro dia, se você tem esses ingredientes na sua casa, você tem ingredientes para fazer um bolo, mas não significa que você tem esse bolo pronto, ok? Para você ter o bolo, o que que você precisa? Dos ingredientes mais o processo, ok? Então, não existe bolo sem ingrediente mais processo. Da mesma maneira, o fato de você ter na sua casa roupas e acessórios não tornam você estilosa. Por quê? Porque para você ser uma mulher estilosa, você precisa desses ingredientes, das roupas, dos acessórios, do styling, mais o processo. Mas que processo é esse? É justamente o que eu vou ensinar para vocês hoje. Colocar em prática esse processo é o que vai tornar você mais estilosa. Então, quando você tem peças de roupa, acessórios, mais clareza, ou seja, o processo, clareza do quê? Esse da sua essência, do seu estilo pessoal, dos seus objetivos e de técnicas. Daí sim você tem um estilo funcional, um estilo autêntico. Então, ser estilosa não é sobre vestir roupas bonitas ou peças de moda. Inclusive, na primeira aula da mentoria Você Mais Estilosa, eu falo isso: diferença de moda e estilo. Para você ser uma pessoa estilosa, não basta você comprar uma roupa da moda e sair na rua eu sou estilosa porque eu estou vestindo algo da moda. Não tem nada a ver. Ser estilosa é desenvolver um estilo autêntico que fale quem você é, sem sequer precisar dizer uma palavra. Gente,
Vamos lá, eu vou levantar aqui para vocês. É legal que aqui eu tô sem filtro, tô sem nada, vocês estão me vendo nua e crua, né? Realidade, ó. Mas vamos lá. Você me vê assim na rua. Vocês não vão conseguir me ver muito? Aqui, vou subir na cadeira para vocês verem o look completo. Vocês me veem assim na rua. Vocês vão fazer uma leitura a respeito de mim. Vocês vão fazer uma leitura a respeito da minha personalidade. Vocês vão fazer uma leitura a respeito de quem eu sou. E eu tenho certeza que a leitura que vocês vão fazer, ela representa uma parte bem interessante de quem realmente eu sou. Então, eu usar a minha imagem para expressar a minha essência é o ápice do estilo. É muito mais do que usar uma peça da moda ou simplesmente estar bonita com uma roupa. É expressão, é comunicação, é trazer a sua marca e deixar a sua marca no mundo sem nem precisar falar. Vamos fazer um exercício rapidinho? Como nós não estamos em muitas aqui, a gente consegue. Escreva uma palavra de algo que representa a minha imagem hoje, vocês olhando. O que que vocês podem dizer sobre a Larissa, olhando só isso aqui que vocês estão olhando? Tenta colocar algo da minha personalidade, fala uma palavra que você acha que me represente, só olhando uma imagem. Vocês conseguem fazer isso? Segura, autoridade, presença, maravilhosa. Ai, obrigada. Gente, é meu aniversário, então vocês podem falar todas essas coisas lindas. Poder, olha só. Então vocês estão falando que eu sou uma mulher segura, que eu tenho autoridade, que eu tenho presença, que eu tenho poder, que eu sou elegante. Olha quanta coisa eu estou comunicando com a minha imagem e eu estou transmitindo para vocês. Então, se vocês estão, ó, autoconfiança, então o fato de vocês associarem essas palavras com a minha imagem significa que eu estou vendendo essa ideia para vocês. E se for isso que eu quero vender para vocês, é excelente. Porque antes de eu precisar falar, a minha imagem já falou. Esse é o poder de uma imagem que realmente tem a tua essência. Então, isso é ser estilosa. E não tem nada a ver com futilidade, tem a ver com identidade. Isso é muito poderoso. Mas afinal, o que é um armário com alma e inteligência? Que foi o nome dessa aula, foi o nome dessa jornada que nós falamos aí nesses dias. O que é esse armário, Larissa? O que é um armário com alma? Né? O que que é um armário com inteligência? Um armário com alma é um armário que reflete a sua essência, a sua personalidade. Ou seja, se eu for uma mulher insegura, eu não sustento uma imagem como essa que eu estou colocando. Então você entende que é muito mais do que você copiar de uma blogueira, você copiar de uma influencer, porque de repente ela tem essa personalidade, ela segura esse look, mas quando você colocar, você tem uma outra personalidade, você tem uma outra essência. Daí você coloca, até fica bonito, mas você se sente insegura porque não representa quem você é. Então, o estilo com alma, ele traduz e reflete quem você é por dentro. Por isso que estilo pessoal é único. E eu nem gosto de colocar as minhas alunas, as minhas clientes na caixinha dos 7 estilos universais, por exemplo, porque nós somos muito além disso. A sua imagem de um estilo com alma precisa refletir a sua personalidade. Por exemplo, se você me olha na rua com essa roupa, jamais você vai falar que eu sou tímida, né? Você não vai falar, Larissa é tímida, porque uma mulher tímida não usaria uma roupa como essa. Então, pelo menos a Larissa é ousada, ou pelo menos a Larissa é mais comunicativa, é mais aberta. Quem vai usar uma roupa amarela, brilhante, com batom vermelho, entendeu? Então, tem que ter a ver com a tua personalidade. A roupa precisa casar com a tua personalidade. Um armário com alma é um armário que traduz os seus valores, o seu estilo, a sua história. Olha só, esses dias atrás eu fiz uma turma do Você Mais Estilosa aqui, presencial, e nós tínhamos na aula a Grazi.
que é uma aluna que ela tem uma. Ela segue a congregação cristã, né? Ela pertence a essa igreja. Eu também pertenço a uma igreja, inclusive sou pastora, mas na nossa igreja a gente não tem um código de vestimenta. Na congregação, as meninas ali usam apenas saia. E ela comentou comigo: ah, eu fiquei com medo de vir fazer o curso e você falar para eu usar alguma outra coisa que não fosse saia. Eu falei: jamais, nunca, imagine. Você pode ser estilosa com saia, com calça, com o que você quiser, desde que isso tenha a ver com você, que respeite os seus valores, a sua essência. Então, nós podemos ser estilosas de tênis, nós podemos ser estilosas de salto, de saia. Isso daí não é impedimento, desde que seja você, né? Traduza a tua história, tenha o teu estilo, conte os teus valores. Por exemplo, um dos meus maiores valores é família. O que eu pedi para Deus de maior sonho da minha vida é que eu queria uma família. Então, família é o meu maior presente, é o que eu tenho de mais valioso depois de Jesus na minha vida, é a minha família. Então, eu sou uma mulher com a família muito arraigada. A minha imagem precisa falar isso. Ela precisa mostrar para as pessoas que eu tenho esse valor em mim. E ela pode falar. Eu posso contar através das minhas roupas os meus valores. Agora, se eu nem conheço quais são os meus valores, a minha essência, tô toda perdida em quem eu sou, como que eu vou contar esse enredo? Como que eu vou montar essa história com roupa se eu não consigo descrever nem com palavras, né? Diferentemente de comprar uma fórmula pronta, um armário com alma, ele não se copia, ele se constrói de dentro para fora. Gente, e é exatamente sobre isso que se trata o Você Mais Estilosa, porque você pode até comprar um e-book com fórmulas genéricas, mas ele nunca vai entender quem é você na real. Ele não vai entender se você trabalha fora ou não, se você é a mãe ou não, se você ama a arte ou se você ama culinária, se você é insegura com alguma região do seu corpo, como braço, barriga, se você deseja ser mais elegante. Ele não vai dar essas particularidades. Por quê? Porque tudo isso só vem com um processo muito mais customizado. E é isso que eu faço. Eu entendo exatamente a necessidade das minhas clientes, das minhas alunas, e por isso que esse método funciona. Não é algo genérico, né? Então, eu não sei vocês, né? Eu recebo bastante propaganda no Instagram, e eu mesma já pensei em fazer isso algumas vezes. Propaganda de compre esse book por R$ 39,90, R$ 59,90 e aqui você vai ter com 30 peças de roupa, 150 looks. Parece bem tentador, né? Ai, 30 peças de roupa, 150 looks, vou comprar. Pode até ser que aquelas fórmulas deem certo em alguns momentos para você. Mas pode ser mais ainda que você fale assim: meu Deus, eu tô me vestindo, tá bonito, mas não sou eu. Ou seja, não tem alma. Tem inteligência? Tem. Esses e-books têm inteligência. Eles funcionam do jeito ali de armário inteligente, mas eles não têm alma. E para mim, se não tiver alma, não funciona. Para mim, o estilo, a estilosa, a pessoa estilosa, só existe se estiver conectada ao quê? À essência, a quem você é por dentro verdadeiramente. E a pergunta que eu quero fazer para vocês, me responde aqui no chat é: você acredita que a sua imagem hoje comunica com verdade e intencionalidade a mulher que você é? Vocês acham que vocês têm conseguido mostrar a essência de vocês, as mulheres a mulher incrível que você é através da sua imagem? Sim ou não? Sim ou não, ou mais ou menos, né? Porque de repente tem alguém que está no meio do processo. Legal. Ó, Sandra, não. Denise, eu acho que sim. A Mônica, comunica com verdade, porém é falho. Flag, eu não tenho certeza. Mais ou menos. Às vezes a minha imagem é pobre. Então, não sei o que estou comunicando, mas me sinto bem. Interessante, bom saber. Mas é melhor ainda se você souber o que você está comunicando, né?
Ok, eu acredito que vocês aqui estão num meio de processo. Vocês não são pessoas alienadas, vocês não são pessoas, nossa, caí aqui de paraquedas, sou uma mega consumista e não sei nada. Não, vocês já têm um nível de consciência. Vocês só precisam ampliar ainda mais a consciência de vocês. Muito legal. Vamos continuar. Falamos então do que é um armário com alma, mas um armário com inteligência, que pode ser a falta que algumas de vocês têm aí agora, que é uma questão mais técnica. O que que é um armário com inteligência? Ele é um armário, primeiramente, funcional. O que que é funcional, Larissa? Funciona para a tua vida, de maneira geral, e não te deixa na mão. Então, é aquele armário que surge um jantarzinho para você ir. Dali a 2 horas, você não fica desesperada sem saber o que vestir, porque você tem algo lá dentro do seu armário que vai suprir essa necessidade. Surge uma entrevista de emprego amanhã. Você não precisa sair igual uma louca tentando comprar alguma coisa, porque você sabe que você tem uma roupa para essa ocasião. Surge um almoço com amigos, tal, tal, tal. Você tem roupa para vestir. Então, um armário inteligente, ele precisa acompanhar as demandas da sua vida. E algumas mulheres vão fazer uma viagem para Ibiza, outras vão fazer uma viagem aqui para Ribeirão Branco. Então, cada mulher tem uma realidade diferente, por isso que um armário inteligente é o que funciona para a sua vida, para o seu estilo de vida. Ele é um armário sustentável, ou seja, você compra menos e com mais consciência. Eu gosto de falar que eu sempre transformo as minhas alunas e clientes em consumidoras insuportáveis. Por quê? Porque elas ficam tão seletivas na hora da compra que não é tudo mais que engana elas. Não é qualquer roupinha, não é qualquer corte, não é qualquer cor. Elas se tornam realmente muito mais seletivas. E isso é uma questão de sustentabilidade. Isso faz bem para o nosso bolso, porque com o dinheiro de economia que a gente para de comprar errado, que a gente investiu em autoconhecimento, ele retorna para a gente em economia de compra que a gente não vai fazer errado. E isso é sustentável para o meio ambiente. Porque a moda, a indústria da moda é uma das mais poluentes do planeta. Então, se pelo menos, Larissa, mas só eu vou fazer diferença. Se só você fizer diferença, mais alguém ali, a gente consegue melhorar essa situação. É um problema mundial, mas é justamente com pessoas como eu e você que isso vai se resolvendo, quando a gente tem essa consciência de sustentabilidade. É um armário com inteligência, é um armário econômico. Você usa o que tem e para de comprar errado. Então, você economiza. Gente, se tem uma coisa que todas as minhas alunas, todas as minhas clientes falam para mim Lari, depois que eu fiz o trabalho com você, eu gasto muito menos. Eu economizo muito. O valor que eu paguei para você já se pagou 10 vezes com o tanto que eu consigo economizar. Gente, isso é assim, é real, tá? Até por causa da minha personalidade. Eu sou bem mão de vaca. Não é difícil você vender alguma coisa para mim. Para você vender uma coisa para mim, ó, eu já tenho que ter pensado se eu não tenho nada parecido no armário, tem que fazer parte do meu estilo, eu tenho que gostar muito. Daí, depois que eu faço todos esses cálculos, eu compro. Então, eu acabo ensinando essa seletividade também para as alunas, e com isso vocês acabam economizando bastante. O armário com inteligência é um armário coordenável, ou seja, tudo conversa entre si, e isso traz muita praticidade e facilidade na hora da montagem do look. Mas como que isso é possível? É possível quando você tem uma consciência exata das peças que devem fazer parte da base do teu armário. Só que você só tem essa consciência quando você entende de maneira muito clara o teu estilo e as suas bases de estilo. Porque daí essas peças, elas vão conversar entre si e quando você misturar, mesmo que seja de forma aleatória, tudo vai funcionar. É igual coloração pessoal. Qualquer cor de uma cartela de cores, quando você mistura, ela dá certo, ela harmoniza, porque elas estão dentro de uma mesma ressonância, dentro de uma mesma vibração de cor. Então, quando você usa a tua cartela de cores, mesmo que você faça assim, abre lá a cartela, pega uma cor aqui e outra aqui e coloca junto, vai funcionar, porque elas estão na mesma ressonância.
Quando nós temos um armário também coordenável, um armário inteligente, acontece a mesma coisa. A gente pega uma peça aqui, um sapato aqui, com aquela calça lá, com aquela blusa, ela coordena, ela vai funcionar. Mas para a gente chegar nesse resultado de armário, o que que a gente precisa fazer? Uma seleção das peças que estão lá dentro, para realmente ele ficar redondinho e nos trazer praticidade e facilidade. E ele é um guarda-roupa também estratégico. Ele te veste em todas as ocasiões, sem você precisar de excesso. E uma coisa que às vezes as meninas não sabem e confundem é que armário inteligente não é cápsula. Não é aquele armário cápsula de 30 e poucas peças. Não, não tem nada a ver. E não é também um minimalismo forçado, ou seja, você tem que ter pouquíssimas peças no seu armário. Não tem nada a ver. O armário inteligente é sobre sentido, estratégia, beleza e versatilidade. Ele pode ser um armário pequeno, médio ou grande, mas ele sempre vai contemplar isso, essa versatilidade, essa estratégia e esse sentido para a tua vida real. Agora, uma perguntinha aqui para vocês, de 0 a 10, o quanto você acha que o teu armário é inteligente? Responde aqui para mim no chat. 6. Mônica, Denise, 7. Lloyd, 6. Sandra, 7. 7. Lau. O que que falta do armário de vocês para vocês darem a nota 10? Coloca aqui para mim, se vocês conseguem identificar o que que falta. Dentro disso que a gente está falando. Acessórios e combinação. O que tá faltando para você então, Mônica, é a parte da ligação do look, tá? Que a gente chama ligação. Margarida 9, acho que ele funciona bem. Não dou 10 porque não uso todas as peças. Ó, a Lloyd falou, as peças não conversam com a outra. Então, o problema tá bem na base, é a questão do estilo. Sandra, talvez ser mais coordenado, que talvez tenha essa questão do estilo também com um pouco mais de clareza. A Lau falando que versatilizar mais as peças e combinações para multiplicar. A Flag, coordenar melhor. Então, mais clareza para coordenar as peças. Ok. O problema de vocês eu já entendi, tá no processo. Vamos continuar aqui então. Mas afinal, então, o que é ter? Qual é, né? Se a gente entender o que que é um armário com alma e inteligência, qual é o segredo para ter esse armário? Como a gente faz para ter esse armário que tenha a nossa identidade e que também funcione muito bem, multiplique muito bem para a nossa vida? Ao longo de todos esses anos, né, que eu trabalho com a consultoria de imagem, nós já estamos indo para o 9º ano de consultora de imagem e estilo, com muita felicidade, muito orgulho. Eu amo a minha profissão, amo o que eu faço. Eu sinto que eu não faço. Eu sou, eu sou isso. Eu faço o que eu sou, sabe? Por isso que eu amo e não me vejo fazendo outra coisa com tanta alegria quanto isso que eu faço. Mas ao longo de todos esses anos, eu descobri que para a gente ter esse armário, nós precisamos de duas coisas: autoconhecimento e repertório. E talvez você até fique triste com o que eu vou dizer, porque no nosso mundo hoje, a gente quer que as coisas aconteçam assim, ó, como num rios, onde você estrala o dedo e o look maravilhoso acontece e tudo parece que combina e tudo fica lindo. Mas não é assim que funciona na vida real e com um armário inteligente. Infelizmente, não existem fórmulas prontas para a gente conseguir esse resultado. A gente precisa investir tempo. Todo relacionamento precisa de tempo. Relacionamento com seus filhos, o relacionamento com seu esposo, o relacionamento com seus pais, o relacionamento com Deus. Todo relacionamento de amizade, de amor, exige tempo. E um relacionamento com o teu guarda-roupa também exige tempo.
Se simplesmente você vive ligada no piloto automático, jamais você vai ter esse esse relacionamento desenvolvido na melhor versão que ele pode ter. E é exatamente isso que envolve o meu trabalho, né? Hoje, todos os meus produtos, todos os meus serviços, eles giram em torno do quê? De ampliar o seu autoconhecimento e ampliar o seu repertório. Afinal de contas, ninguém nasce elegante, ninguém nasce estilosa. Estilo se aprende. É lógico, algumas pessoas vão ter mais facilidade e outras mais dificuldade. Algumas pessoas têm mais acesso e outras pessoas menos acesso. Uma pessoa que nasceu em berço de ouro, que sempre teve pais ali, mãe, avó, pessoas elegantes, estilosas, isso acaba sendo um senso comum para ela, acaba sendo fácil para ela, e quando ela cresce, simplesmente é muito fácil dela reproduzir aquilo, porque fez parte muito naturalmente da história dela. Mas nem todas as mulheres têm esse privilégio. Eu mesma nunca tive. Eu nasci num bairro pobre em Curitiba. Estudava num colégio de rico, mas morava num bairro de pobre. Inclusive era péssimo foi péssimo para minha formação, porque eu nunca me senti até encontrar Jesus, né? Até um testemunho que eu tenho, mas até encontrar Jesus me encontrar com ele assim numa igreja uma vez, um dia que foi um dia muito especial para mim. Até esse dia eu nunca tinha me sentido parte de nada, porque na minha escola as pessoas eram muito ricas e eu não fazia parte daquele universo. No meu bairro, as pessoas eram muito pobres, eu estudava em colégio particular, então eu não fazia parte daquele universo. Então eu nunca encaixava, né? Apenas quando eu me encontrei, tive um encontro com Deus, eu me senti assim em casa, sabe? Eu me senti assim, é dele, eu sou dele e ele é meu, eu faço parte disso. Foi quando eu me encontrei, isso eu tinha 14 anos de idade, né? Foi assim, o momento mais lindo, lindo, lindo e profundo de toda a minha vida. E se eu paro para pensar e falar isso com vocês, foi um momento onde eu me senti em casa e é nele que eu me sinto em casa todos os dias, né? Então foi um momento muito importante. Mas por que que eu tô falando isso para vocês? Porque eu não tive esse repertório. A minha mãe, mulher simples, né? Uma mulher que é vaidosa, assim como eu, tudo mais, mas uma mulher que sempre segurou financeiramente, dinheiro. Meu pai, então, coitado, muito menos estiloso. Então não tinha essa referência. Eu aprendi e estou aprendendo, estou evoluindo. Então, nós podemos aprender a ser mais elegantes, podemos aprender a ser mais estilosas, porque isso depende de repertório, da nossa curiosidade, da nossa vontade. Agora, para que a gente possa aprender, então, né, como ter esse armário com alma e inteligência, primeira coisa, a gente precisa investir no quê? No nosso autoconhecimento, na sua essência. Você precisa entender quem é você, quais são os seus dons, quais são os seus talentos, qual é a sua personalidade. Às vezes a nossa autoestima ela tá tão baixa que a gente acha que a gente não tem talento. Nós somos muito rápidas em apontar os nossos defeitos, mas muitas vezes nós somos devagar para entender quais são os nossos dons, quais são os nossos talentos, quais são as nossas qualidades, quem nós somos. Então precisamos parar, né? Precisamos desligar do piloto automático e entender a nossa essência, entender o nosso estilo pessoal. E quando eu falo estilo pessoal, eu falo estilo de hábito, de essência e de desejo. Lari, mas o que é isso? Estilo de hábito, de essência e de desejo? Estilo de hábito é aquele que você está acostumado a vestir. Todo dia você coloca aquele bate-pronto. Mas será que esse estilo que você tem por hábito realmente é o seu estilo de essência? Ou seja, ele realmente representa aquilo que você gosta? Às vezes a gente se veste com um estilo que a gente nem gosta. Então, precisamos entender o nosso estilo de hábito, nosso estilo de essência e o nosso estilo de desejo. Como assim estilo desejo? Estilo desejo é o que você quer
com a sua imagem aonde você quer chegar. Vou dar um exemplo meu para vocês entenderem. Eu, Larissa, tenho um estilo de desejo que é o estilo sofisticado. Só que a minha essência, ela é mais colorida, ela é mais criativa e muitas vezes ela foge ali do sofisticado. Mas quando eu entendo que o estilo sofisticado é um desejo meu, na hora de fazer uma montagem de looks, em vez de colocar tanta coisa, eu diminuo alguma coisa para conseguir chegar no resultado do sofisticado, que tem essa vibe mais minimalista. Só que daí eu caso com aquilo que eu sou também para ter um estilo autêntico. Mas nós precisamos entender então qual é o nosso estilo por hábito, qual é o nosso estilo por essência e qual é o nosso estilo por desejo e focar nas mudanças que nós queremos ver. Porque às vezes você pode se vestir casual por hábito, por exemplo, jeans e camiseta, mas você não se sente feliz e representada com esse look. Então a gente precisa entender qual é o teu estilo de essência para conseguir trazer mudanças para o teu vestir para que você saia do piloto automático. A gente precisa entender também o quê? O teu estilo de vida, onde que você mora, com que você trabalha, você tem filhos, como que é a tua rotina? Você anda a pé, você anda de carro? Lari, eu sou professora de berçário, né? Educação infantil, criança pequenininha. A gente precisa levar isso em consideração na hora de montar o teu estilo. Você não precisa ficar de leg e camiseta e tênis todo dia, mas a gente precisa levar em consideração que você precisa sentar no chão, que você precisa de movimentação rápida. Então, precisamos entender o estilo de vida e levar isso em consideração na hora de comprar e de montar o nosso look, porque ele precisa servir para a nossa vida real. Objetivos de imagem, nós precisamos entender também o que nós queremos transmitir com a nossa imagem. Você quer transmitir segurança, você quer transmitir confiança, você quer transmitir acessibilidade, você quer que as pessoas confiem em você, né? Por exemplo, eu tenho uma cliente que ela é psicóloga e ela falou para mim, né? Ela veio com essa demanda, Lari, eu preciso que as pessoas confiem em mim, mas eu preciso também, aliás, confie em mim, passar uma imagem de profissional séria, com credibilidade, mas eu preciso que as pessoas se abram para mim, porque trabalho com terapia. Então, eu preciso ser profissional, mas aberta, para que a pessoa possa abrir o coração. E nós trabalhamos com a imagem dela com esses dois pontos, para trazer credibilidade, mas também acessibilidade. Porque não adianta eu deixar ela super empoderada, forte, e ninguém querer abrir o coração com ela. Então ela precisava ter essas duas vertentes na imagem dela. Isso é imagem com intencionalidade. Quando você assiste num Reels, alguma consultora, algum Stories, né? Se vocês seguem algumas consultoras, vocês já devem ter falado isso. Se vista com intencionalidade. O que é se vestir com intencionalidade? É se vestir para os seus objetivos, aquilo que você deseja transmitir. É trabalhar os elementos de design da roupa para transmitir a mensagem que você deseja transmitir e atingir o seu objetivo de imagem. Por exemplo, eu quero uma promoção no trabalho. Ok, eu quero que o meu chefe me reconheça como uma pessoa responsável, tal, tal, daí coloca lá todos os quesitos para o cargo. Você pode se vestir com intencionalidade antes mesmo da promoção, para que quando o teu chefe veja, precise, né, de alguém que ele vai promover, ele olhe para você e ele fala assim, essa pessoa, ela tem todos os quesitos. Por quê? Porque você já está comunicando isso através da sua imagem. Então, a base do armário perfeito, ela não está no Pinterest, no Instagram, na loja, na influenciadora. Ela está em você. A chave está dentro de você. Despertar para esse autoconhecimento. Mas muitas vezes fazer esse autoconhecimento sozinha é muito difícil, confesso. O segundo ponto do nosso, né, o segundo segredo da nossa aula aqui, primeiro, autoconhecimento, segundo, repertório. Sem repertório, você não consegue montar um armário inteligente. O que que é repertório, Larissa? É você entender sobre combinação de cores, harmonia cromática. Então, o que que vai combinar com o que? Se você não sabe, você vai sempre no neutro, no básico, para não errar.
Você precisa entender sobre estilos e combinação de estilos. Por exemplo, uma pessoa pode ter o estilo natural e o estilo dramático, que são estilos bem opostos, mas fazer uma combinação muito interessante e única desses dois estilos. Mas para que consiga fazer isso dar certo, ela precisa ter consciência do que está fazendo quando pega elementos do estilo natural e quando pega elementos do estilo dramático e une para transformar isso numa imagem que é única e autêntica dela. Então, precisa ampliar o repertório nessa combinação de estilo, no conhecimento dos estilos e das peças que fazem parte de cada estilo. Precisa entender a mensagem oculta das linhas, formas, cores. Eu dei um spoiler para vocês na última aula da jornada sobre isso, né? Que esses são os elementos de design. Ou seja, a tua roupa é fofoqueira. Quando você consegue decifrar, entender a mensagem das linhas, formas e cores, você consegue se vestir de acordo com aquilo que você deseja comunicar. Você se veste com intencionalidade. A gente precisa aumentar o repertório na questão de entender qual é a hierarquia de um armário. Que nós temos ali, por exemplo, peças base e peças statement. E é um casamento dessas duas propostas, base mais statement, que vai levar você para um look estiloso. Porque se você tiver só peça base, dificilmente você ficará estiloso. E se você tiver só peças statement, dificilmente você vai conseguir montar um look. Então é a combinação disso que vai fazer o look ficar legal, dar certo e ter a tua identidade. Você precisa entender, por exemplo, né, na questão do repertório, a quantidade de peças que você tem que ter no teu guarda-roupa. Só para dar um exemplo para vocês, nós contamos uma parte de baixo para cada 3 ou 5 partes de cima. Ou seja, para que um armário ele funcione bem, é interessante que você tenha uma parte de baixo para cada pelo menos 3 partes de cima. E o que consideramos parte de baixo? Saia, calça, shorts, bermuda, vestido e macacão. Se o seu armário é cheio de vestido e macacão, o seu armário não é um armário coordenável. Você vai ter muito mais dificuldade em coordenar, porque vestido e macacão, que são peças únicas, a gente considera como parte de baixo. E parte de cima, o que são? Blusa, casaco, cardigan, colete, tudo que vai na nossa parte de cima, a gente vai considerar ali camisa, camiseta, blusinha. Então a gente precisa fazer esse cálculo também na hora da montagem do armário. Por quê? Porque às vezes você é uma apaixonada por saias ou você é uma apaixonada por vestidos. E na prática, você só vai mudando a parte de baixo e tá faltando as partes de cima. Então tem que deixar esse armário mais proporcional. Só que você só vai entender isso se você tiver repertório, informação, exatamente o que estamos fazendo aqui. Então, mais do que quantidade, o segredo ele está na tua base para você ter boas combinações. Agora imagine comigo abrir o seu armário e sentir que ele foi feito para você, que cada peça ali conta a tua história, que tudo combina entre si, que você se sente bonita, satisfeita com o espelho sem esforço. Com autoconhecimento e técnicas, isso é possível, que é justamente o que eu acabei de falar para vocês. É essa transformação, né, de entender ali o seu, quem elas são, a sua essência, conhecer técnicas que muitas mulheres já passaram nos meus atendimentos. Abrir o armário e ter ali peças que representem quem elas são, se sentir bonitas e seguras, faz parte já da realidade de muitas mulheres que passaram pelas minhas mãos, graças a Deus. Mas uma coisa sempre me incomodou, e eu vou ser bem sincera com vocês aqui. Eu gosto de trabalhar, o meu público-alvo são mulheres reais, mulheres com orçamentos reais que desejam viver bem no espelho, bonitas, mas que também têm outras prioridades na vida. Mulheres como eu mesma sou, com filhos muitas vezes, com marido, com igreja, com trabalho, com tantas coisas para administrar.
Mulheres que muitas vezes a sua imagem está em terceiro, quarto, quinto lugar, porque quem tem uma vida real, você que tem essa vida, vai entender. Às vezes a nossa imagem simplesmente ela não é a prioridade naquele momento, principalmente quando o orçamento está mais apertado. Mas, de uma certa maneira, essas são as mulheres que eu sempre gostei de atender. A maioria das minhas clientes de consultoria individual, que é uma consultoria mais cara, elas sempre precisaram assim de um planejamento para poder fazer a consultoria comigo. Dificilmente uma pessoa veio, fez um orçamento e falou: beleza, contratei a Larissa na hora. A gente conversa, passa o orçamento e daí ela pensa, se programa um mês e meio, às vezes 6 meses depois ela vem, volta e agora vamos fazer a minha consultoria. Né? Então, a maioria das minhas clientes, elas demandavam desse planejamento orçamentário. E, sinceramente, eu já atendi algumas mulheres bem financeiramente, muito bem financeiramente, que para me pagar era muito fácil, era uma facilidade para elas. Mas, sinceramente, essas não eram as mulheres e não são as mulheres que eu mais gosto de atender. E eu explico por quê. Como eu sou uma pessoa que dou valor ao dinheiro e eu não gosto de desperdiçar, eu não gosto de futilidade, eu gosto de um consumo mais consciente, eu amo, na verdade, esse conceito de consumo consciente, essa mentalidade que eu tenho e que eu prezo e que eu valorizo, muitas vezes não faz sentido para mulheres que podem comprar tudo o que querem. Muitas vezes elas nem querem esse armário inteligente, elas só querem ter muitas peças no armário delas. Então, na verdade, a mentalidade delas não é a mesma mentalidade que eu tenho. E mesmo que eu pudesse ganhar muito dinheiro com essas mulheres, afinal de contas, elas realmente investem com muita facilidade nesse tipo de consultoria que eu presto, não era o tipo de pessoa que eu tinha prazer em atender, porque fugia de quem eu sou. E se tem algo que eu prezo é a minha autenticidade e coerência com os meus valores. Então, eu precisava entender e fazer uma fórmula que eu pudesse trazer para mulheres reais o meu conhecimento e unir coisas que eu gosto, que é a consultoria, gosto e sei que é a consultoria, mais ensinar essas mulheres reais com muito mais facilidade, com muito mais acesso, com um investimento mais acessível. E foi quando eu decidi fazer uma mudança radical na maneira como eu presto o meu trabalho. Antes eu atendia apenas consultorias completas e coloração pessoal. Era isso. Ou a pessoa me contratava pontualmente para coloração pessoal, ou a pessoa me contratava para uma consultoria completa. Hoje, uma consultoria completa comigo, ela gira em torno de R$ 5.000. Não é um valor tão alto, para algumas mulheres isso é muito pouco, mas para a maioria das mulheres que eu gosto de trabalhar, é um investimento que ela precisa, ela consegue fazer, mas ela precisa de uma organização. Mas eu pensei o seguinte: por que não fragmentar os meus trabalhos, os meus serviços, os meus conhecimentos, de modo a dar mais acessos para as mulheres? Por que eu não transformo isso que eu faço de um jeito diferente do que eu tenho trabalhado hoje, para que mais mulheres possam fazer e ter conhecimento, ter acesso ao meu conhecimento? E foi exatamente assim que surgiu a mentoria Você Mais Estilosa. Foi nesse pensamento. Porque para uma pessoa pagar uma consultoria individual comigo, mesmo que fosse importante, mesmo ela precisava desse planejamento, era mais caro, era mais difícil. Então, com a mentoria, transformando o meu conhecimento num formato diferente, em mentoria em grupo, eu poderia dar às alunas esses conceitos de estilo, comunicação visual, armário inteligente, fazendo exercícios de maneira individualmente, dando ainda o meu toque pessoal e personalizado para cada uma das alunas, mas dissolvendo esse investimento na vida delas. E foi assim que eu fiz 4 turmas do Você Mais Estilosa, até então todas presenciais, aqui em Itapeva.
já foram aproximadamente 40 mulheres que passaram por mim transformadas. E na nossa última edição, eu cheguei no aperfeiçoamento técnico, ao meu ver, perfeito da mentoria. Nós desenvolvemos na nossa última turma o baralho de estilo que individual, que eu já vou falar melhor sobre ele, que coroou ali todo o nosso coroou todo o nosso curso, individualizou ainda mais a entrega para cada uma das meninas. Foi algo realmente lindo. E quando isso aconteceu, quando eu cheguei nessa fórmula perfeita do curso, porque eu sou muito perfeccionista, eu pensei, agora está na hora de levar isso para fora de Itapeva. Agora eu posso trazer isso de uma maneira que eu me sinto muito segura em saber que as minhas alunas passarão por uma transformação real. Eu posso trazer isso e levar isso para o online. Mas como fazer isso? Pensando que não é um curso gravado, né? O Você Mais Estilosa não é um curso gravado como foi, por exemplo, o Você Mais Colorida. Você Mais Estilosa é uma mentoria em grupo que será ao vivo, mas as minhas alunas terão acesso à gravação das aulas caso elas desejem rever as aulas ou caso elas não possam participar naquele dia específico ao vivo comigo. Então, como que vai funcionar essa mentoria, né? Esse caminho que eu consegui criar para ajudar vocês a ter repertório e autoconhecimento? Então, serão 5 encontros ao vivo comigo. Esses encontros são encontros de 3 horas, tá? Provavelmente a gente faça no período noturno, mas como eu falei, ficará gravado, você pode assistir também. Então, são 15 horas de mentoria para você conseguir aí deixar o teu armário funcional, inteligente, redondinho. Nessa mentoria, nós teremos exercícios, como, por exemplo, fazer o nosso mood board, desafios para que vocês possam pôr a mão na massa, colocar o conhecimento em prática com a minha ajuda e vamos ter alguns aprofundamentos. Nós vamos ter um grupo exclusivo no WhatsApp, um canal, né, onde nós vamos poder trocar, tirar nossas dúvidas e vocês vão receber, as alunas receberão entregas personalizadas, que eu já vou mostrar para vocês. Vocês vão receber o dossiê de estilo de vocês, o mood board de vocês, e em casa vocês vão receber o baralho de estilo personalizado de cada uma de vocês. Vocês também vão ter acesso às gravações, então todas as aulas vão ser gravadas. O link vai ser colocado no YouTube e vocês têm acesso vitalício a essas aulas. Mas vocês vão ter também um acompanhamento prático enquanto estiver rolando a nossa mentoria. Esse conhecimento que vocês vão ter é um conhecimento profundo, gentil e real. E a minha proposta aqui não é vender um e-book de R$ 39,90 com fórmula pronta, mas é conduzir vocês em um processo de autoconhecimento, clareza e técnicas para que vocês possam ter esse armário cheio de alma, de essência e muito coordenável, muito inteligente e multiplicável. O que, né, nós vamos aprender nessa mentoria? Quais são os temas, os títulos dessas 5 aulas? Nossa primeira aula é sobre moda, estilo e comunicação não verbal. E vamos entender a diferença entre moda e estilo e como sua imagem comunica mesmo quando você não diz nada. Vamos construir um estilo único que faça sentido para a sua vida real e que te represente de verdade. Essa aula é muito especial porque nós fazemos tudo isso de modo muito prático, olhando imagens e respondendo o que nós estamos enxergando. Aqui nessa aula também nós já entendemos um pouco da nossa essência e como trazer a nossa essência para a nossa roupa. Só que, gente, isso não é fácil de fazer. Portanto, como que nós fazemos? Eu mando para vocês algumas perguntas, então vocês têm exercícios ali de casa para fazer. Algumas perguntas, vocês vão me responder simplesmente essas perguntas. E a conexão de quem vocês são que a junção de tudo isso, quem faz sou eu. E quando eu entrego isso para vocês, vocês falam assim:
Uau, essa sou eu. Mas o mais legal é se ver não com os olhos que você consegue se ver hoje, é se ver com os olhos de alguém ou outro que está olhando para você de fora, mas olhando com empatia e carinho. Então é muito lindo, e isso é uma coisa que a gente faz na nossa primeira aula. Nossa segunda aula, o tema é A Sua Roupa é Fofoqueira. Nós vamos entender os elementos de design, o que as linhas, formas, tecidos e cores carregam de mensagem, e como decodificar essa linguagem silenciosa de roupa e usá-la ao nosso favor com estratégia, intencionalidade e autenticidade. A nossa terceira aula da mentoria é estilo pessoal com profundidade. Nós vamos ter uma imersão não em 7, mas em 10 estilos universais para ajudar você a entender a sua base e os seus estilos complementares. Os 10 estilos que nós vamos estudar são estilos que não são os 7 estilos universais que muitas vezes vocês falam assim, ai, não consigo me identificar porque parece que eu tenho todos. Eles são 10 estilos que eu pontuei para vocês com base no que eu consigo ver nos meus atendimentos nesses 10 anos praticamente que eu estou atendendo. De estilos que realmente aparecem, né? Não estilos aleatórios onde as mulheres se sentem perdidas. Então você vai conseguir entender com profundidade qual é o teu estilo, e o poder de entender o teu estilo é quando você entende o teu estilo, você entende quais são as peças bases para o teu guarda-roupa. Porque a partir do momento que você tem a clareza disso, você traz as suas peças básicas com muito mais facilidade. Nossa quarta aula é uma aula maravilhosa, que é a aula onde nós vamos entender o seu mood board. Mood board vai ser um exercício que nós vamos fazer. Eu vou montar para cada uma de vocês o mood board de vocês, que é um painel. Até vou pegar aqui, peraí, meninas. É um painel de referência de estilo pessoal. Só um minutinho. Ó, para vocês entenderem, isso aqui é um mood board, tá? Esse aqui é o meu mood board. Para a gente fazer esse mood board, existem alguns passos que vocês vão fazer. Eu vou orientar e vocês vão fazer. E eu vou chegar nesse resultado aqui, na organização do mood board. O segredo do mood board está justamente na organização dele, para que a gente consiga entender quais seriam as peças-chave do seu armário, qual é o teu estilo, o que você está comunicando com a tua imagem, o que você quer comunicar, quais são suas cores predominantes, quais são as peças-chave desse armário. A gente precisa desse exercício aqui. E esse exercício é muito fácil para vocês, porque vocês simplesmente vão escolher algumas imagens e quem vai trazer a estratégia para essas imagens sou eu. Por isso, inclusive, que essa turma, né, as turmas do Você Mais Estilosa são turmas boutique, são turmas pequenas, porque mesmo que eu esteja dando uma aula em grupo, o processo individual acontece com cada uma. O meu toque pessoal e individual acontece com cada uma de vocês, tá? Então, nessa aula 4 nós vamos entender o mood board e a partir daqui eu vou passar para cada aluna, né? Vamos conversar sobre o mood board de cada uma, sobre a mensagem que você estará passando, as peças-chaves, as cores-chaves, os estilos predominantes. Então é muito bacana essa aula porque ela é reveladora. Ali, na verdade, cai uma venda dos teus olhos e você fala assim: "Uau, é isso? Agora tudo faz sentido?" É por aí. E a nossa última aula, que foi acrescentada justamente no Você Mais Estilosa Turma 4, que antes essa aula não existia, é a aula de guarda-roupa inteligente e autêntico, para que a gente aprenda a multiplicar aquilo que a gente tem, ou seja, amplie nosso repertório, para que a gente explore novas possibilidades de combinações práticas, criativas e alinhadas com o nosso dia a dia. É um método visual, coordenável e muito fiel à essência de cada uma.
E para isso, nós desenvolvemos, né? Eu desenvolvi o baralho de estilo. Esse aqui, não sei se vocês vão conseguir enxergar direito, meninas. Espera aí, deixa eu tentar desligar o ring light aqui, espera aí. Como é branco, aqui, ó. Difícil, né? Muito clarinho. Ó, mas esse aqui é o baralho de estilo. Deixa eu pôr numa peça colorida para ficar mais fácil. Ó, esse aqui é o baralho de estilo que vocês recebem. E cada menina vai receber o seu baralho em casa. E cada baralho de estilo é diferente. Por exemplo, esse baralho de estilo é o meu baralho. Ele tem as peças-chaves do meu armário. A peça branca não vai aparecer. E se você vê a peça-chave do meu armário, você vai falar assim: nossa, Larissa, mas uma peça toda colorida, estampada, é uma peça-chave? Não tinha que ser uma peça neutra e sem cor? Não. Por quê? Porque aqui a gente está trabalhando com autenticidade, lembra? Então é tudo personalizado. Por exemplo, uma calça rosa faz parte das minhas 20 peças-chaves. Então, tem poucas peças, mas elas são totalmente alinhadas com o quê? Com a minha essência e minha personalidade. Olha, até esse brinco que eu tô aqui tá no meu baralho de estilo. Exatamente o mesmo brinco. Por quê? Porque esse brinco conta um pouco da minha essência, da minha personalidade. Então, esse baralho de estilo, ele é muito interessante porque ele é desenvolvido para cada uma de vocês, com as peças-chaves de cada uma de vocês, de acordo com o mood board de vocês. Então, eu não peguei 20 peças aleatórias e simplesmente falei, Tó, usem porque isso daqui vai multiplicar e vocês vão ter looks em um armário inteligente. Não. Eu peguei as 20 peças estratégicas do mood board de vocês para transformar, através dessas peças, infinitas possibilidades de looks no armário de vocês real. Então, esse baralho, ele é assim, é uma cerejinha do bolo. Eu vou falar para vocês que o meu desejo daqui a pouco é escalar o Você Mais Estilosa, transformar essa mentoria numa coisa assim que dê para é um curso gravado que dê para vender. Nesse momento não é isso. E quando acontecer isso, se realmente esse meu plano ele acontecer, essas personalizações de mood board, de baralho de estilo, não vão acontecer, porque não tem como eu fazer para cada pessoa que comprar esse curso futuramente. Mas essa vai ser esse é um diferencial para quem estiver comigo agora nessa próxima mentoria que vai abrir em agosto, né? Então, além de receber as aulas, você vai receber o seu dossiê de estilo personalizado, o seu baralho de estilo personalizado, o seu mood board, e daqui a pouco eu vou falar também um presente que eu vou dar para quem fizer ali a inscrição, as 5 primeiras que fizerem a inscrição. A gente já está quase acabando, meninas. Daqui a pouquinho eu já vou fazer o nosso sorteio. Quem estiver ao vivo comigo vai concorrer aqui a uma vaga no workshop, o segredo, a fórmula do look. Daqui a pouco nós vamos sortear. Mas antes eu queria só compartilhar a tela com vocês para mostrar como é o dossiê que vocês recebem quando vocês participam da jornada Você Mais Estilosa. Dessa vez eu não vou mostrar o dossiê de nenhuma aluna minha, eu vou mostrar o meu dossiê. Porque eu fiz, junto com o dossiê que eu fui fazendo para as alunas, eu fiz o meu próprio dossiê, o meu próprio baralho, e mesmo eu tendo o meu autoconhecimento, sabendo tudo, eu nunca tinha colocado no papel como eu fiz dessa última vez. E para mim mesma foi surpreendente ler e ver tudo aquilo que estava representado ali no dossiê. E essa é uma entrega personalizada que cada uma das minhas alunas, das minhas mentoradas vão receber. Então, vou compartilhar a tela aqui com vocês para que vocês vejam esse documento. Me fala se vocês estão enxergando em tela cheia. Vocês estão vendo em tela cheia? Sim. Sim? Agora que está em tela cheia, eu não consigo ver o chat. Alguém responde para mim só pelo.
pelo áudio, por favor? Vocês estão conseguindo enxergar Dá pra então? gente. Tela cheia, sim. Beleza, obrigada, meninas. Então vamos lá. Olha só, vou mostrar para vocês então rapidinho, não vou ler tudo, tá? Mas só para vocês entenderem a entrega que vocês têm, o conhecimento que a gente consegue adquirir, indo mais fundo nessa jornada que vocês entraram. Com certeza vocês já aprenderam muito nesses dias com essas lives, mas com certeza vocês podem mergulhar muito mais fundo se vocês quiserem continuar comigo na mentoria. Então, essa é a nossa capa das alunas. Aqui eu vou mostrar então o meu dossiê para não expor nenhuma das minhas alunas que passaram já pelo Você Mais Estilosa. A nossa primeira identificação que vai ter no seu dossiê é a sua essência. Eu vou ler a minha para que vocês meio que vejam como que eu vou escrever para vocês. Mas o mais legal é que cada mulher tem a sua essência muito única e não é vocês que escrevem isso, tá? Isso aqui vem a partir das respostas que vocês vão me dar. Então vamos lá. Larissa é uma mulher verdadeira, autêntica e criativa, que ama a natureza, o belo e a arte apresentada em suas diversas formas. Sente-se viva quando conhece lugares novos, vislumbra ruelas cheios de charme e arte, é sensível a cores, cheiros, sons e ama viver experiências novas e viagens com a sua família. Apaixonada por Jesus, esposa e mãe de 3 filhos, tem no matrimônio e na maternidade a realização do seu maior sonho, ter uma família. Consultora de imagem e estilo e influenciadora digital, atua diretamente com a construção de armários funcionais, trazendo autoconhecimento, beleza e autoestima para suas clientes, alunas e seguidoras. Atua também ao lado do seu esposo no ministério da igreja. Sente um chamado especial para a pregação da palavra e coordena o departamento infantil. Tá sem o infantil aqui. Seus valores inegociáveis são fé, justiça, família e autenticidade. Organizada, comunicativa, criativa e original, pesa pela excelência em tudo que se propõe a fazer. Meninas, isso aqui não é fácil da gente chegar, né, nessas falas, quando a gente pergunta quem você é. Mas a partir do momento que nós fazemos os nossos exercícios, a gente consegue chegar em resultados como esse aqui e de cada uma de vocês. E quando você lê sobre você, nessa perspectiva, você fala assim: uau, que mulher incrível que eu sou. Então é muito legal. Aqui a gente traz também, eu não vou ler tudo para vocês para não demorar e não cansar, mas aqui eu trago o estilo de vida, que é extremamente importante para conseguir ser definido o estilo pessoal, eu preciso entender o estilo de vida. Por exemplo, preciso saber que eu tenho um bebê de 2 anos, isso muda, impacta muito a minha vida. Então aqui a gente traz o estilo de vida de cada uma de vocês, o objetivo de vocês, o que vocês querem transmitir com a imagem de vocês, então tá aqui os objetivos. Daí nós trabalhamos o universo visual de cada uma de vocês. Isso aqui talvez nesse momento não faça muito sentido, mas se você se tornar minha mentorada, você vai entender exatamente o que são essas imagens e por que elas estão colocadas aqui. Mas isso representa tudo que eu gosto. É uma maneira de eu me conectar de uma certa forma com o meu eu no mundo e saber exatamente o que eu gosto, quais são os meus sonhos, qual é a minha rotina, tudo isso aqui tem sentido para mim. E cada uma de vocês vão ter ali o seu universo visual, que é um quadro como esse que vai fazer sentido total para cada uma de vocês. Além disso, aqui no nosso dossiê, nós temos os nossos estilos, os nossos principais estilos, né? Então, cada uma de nós temos aqui o nosso estilo base, a nossa pimenta número 1 e a nossa pimenta número 2 e como que nós vamos trabalhar esses estilos. Então, por exemplo, no meu caso, eu tenho o estilo romântico muito forte, e daí tem todas as informações aqui a respeito do estilo romântico, imagens. Eu tenho o estilo criativo forte também. Daí aqui eu tenho todas as referências a respeito do estilo criativo, makes, inspirações, roupas. E eu tenho o estilo sofisticado. Agora veja, estilo criativo e estilo sofisticado parecem opostos, né? Como que eles podem estar todos em mim? Mas estão, e é isso que me torna autêntica. E aqui eu tenho o estilo sofisticado,
como é esse estilo, a característica desse estilo, quais seriam, qual é o visual de uma mulher desse estilo, o tipo de roupa que ela usa. Então, tudo isso vocês vão aprender na aula dos estilos, vocês vão aprender os 10, mas no dossiê de estilo de cada uma de vocês vão estar o quê? Vão estar os 3 estilos que fazem mais sentido para vocês, os predominantes. Daí aqui vai ter o teu mood board. Esse painel que eu acabei de mostrar para vocês está aqui também, ó. Então, olha só, esse aqui é o meu mood board. Aqui eu tenho várias informações a respeito das peças que eu gosto, e aqui eu consigo extrair quais são as peças chaves do meu armário para que eu possa ter esse resultado de looks aqui. Então, daqui é que sai o baralho de 20 peças exclusivo e personalizado de vocês, porque aquilo que faz sentido para mim talvez não faça sentido nenhum para vocês. Por isso que a mentoria Você é Mais Estilosa, ela é uma mentoria customizada. Eu não apenas solto uma informação, mas eu a caminho com vocês de maneira individual também. Aqui eu falo sobre as 3 palavras que representam um mood board, ou seja, a principal mensagem que eu estou passando para o mundo. E olha só a minha imagem: expressiva, colorida e inconfundível. As minhas 3 palavras. Se vocês olharem a minha imagem hoje, vocês podem falar. Vocês podem ler essas mensagens. Expressiva, colorida, inconfundível. Quem mais num sábado à tarde vai estar vestido amarelo, brilhante, do pé à cabeça, com batom vermelho? É inconfundível. É a Larissa, sou eu. Da mesma maneira, você tem palavras que te representam e nós vamos chegar nessas palavras. Vamos falar sobre o estilo, por exemplo, agora, nessas lâminas, eu não falo sobre o estilo romântico, sobre o estilo criativo e sobre o estilo sofisticado, mas eu vou falar sobre o romântico na minha essência, na minha versão, o criativo da maneira como eu gosto de fazer e o sofisticado como eu vou fazer. Não como todo mundo faz lá no conceito do estilo, mas dentro do meu toque único e pessoal, como que eu trago esses estilos na minha imagem? E isso é muito legal porque vocês vão ter isso também. Cada aluna vai entender exatamente ali o que faz sentido daquele estilo no teu guarda-roupa. Vamos falar, ó, sobre a nossa essência visual, o que nós estamos transmitindo com a nossa imagem, as nossas cores neutras predominantes, cores coloridas predominantes, os principais tecidos que fazem sentido para gente, as nossas principais estampas, os sapatos que mais fazem sentido para estarem no nosso armário, os principais acessórios e as 10 peças chaves desse armário. Não só 10, né? Na verdade, aqui temos 10, mas no baralho de estilo você vai ter 20 peças. Por exemplo, essas aqui são as peças que fazem parte do meu baralho de estilo. A partir dessas peças, eu consigo multiplicar em muito o meu guarda-roupa de uma maneira muito autêntica. E veja, nós não temos aqui peças neutras, peças chatas que todo mundo fala, ai, tem um blazer preto, tem uma calça jeans, tem uma calça jeans, mas não tem uma calça preta, tem uma saia preta. Então vocês entendem que isso é personalizado de acordo com cada uma de vocês, é pensado de acordo com cada uma de vocês. Eu tenho certeza que se vocês olharem essas fotos com calma, se você me acompanha há mais tempo, você consegue me ver nessas roupas. E isso é estilo com alma, isso é guarda-roupa com alma e com inteligência. E a ideia, depois com o nosso baralho de estilo, é a gente brincar de montar os looks, de fazer várias combinações com essas peças. Até na nossa carta, né? No nosso baralho, nós temos essa carta aqui, que é uma carta que descreve o nosso estilo. Então, aqui vai receber, né? Por exemplo, o estilo Larissa. Vou ler para vocês rapidinho. O estilo Larissa é uma celebração da vida, elegante, expressivo e cheio de energia. Ele une sofisticação com cor, estrutura com fluidez, intensidade com leveza. Suas composições revelam uma mulher que se transforma sem perder a sua essência. A mistura entre tons vibrantes, formas femininas e detalhes refinados traduz a sua imagem viva, marcante e autêntica. Ela é presença, é beleza em movimento, é elegância que pulsa com alma.
O mais legal, gente, é que cada aluna minha do Você é Mais Estilosa recebeu uma declaração como essa de acordo com a realidade, com a verdade delas. E é tão bonito quando você lê assim, meu Deus, essa sou eu, esse é meu estilo, com tanta clareza, com tanta verdade. Então, isso vai no seu dossiê também. E aqui a minha despedida, né, do dossiê. Então, é um dossiê ali cheio de informação que você carrega para o resto da tua vida. E como não poderia ser diferente, eu, como uma mulher criativa e que gosta de trabalhar com as mãos, cada dossiê é customizado, cada trabalho, cada baralho é feito, pensado, peça por peça. Então, é algo muito, muito especial. É algo realmente assim que eu me sinto orgulhosa em apresentar para vocês. E vocês podem fazer parte disso, né? Vocês podem entrar para essa nossa próxima turma, que será online. E a gente tem um bônus muito especial para essas próximas alunas, né? Para essa próxima turma. As primeiras 5 mulheres que entrarem na turma comigo, que fizerem a mentoria, fizerem a sua inscrição, vão ganhar 1 hora e meia de mentoria individual comigo para o assunto que vocês desejarem, para o problema que vocês quiserem resolver dentro do armário. Lari, minha dificuldade é entender isso e isso. Lari, como que eu resolvo isso e isso? Ali dentro da questão de estilo, a gente vai trazer essa mentoria de forma muito personalizada para eu trazer um atendimento ainda mais pontual na necessidade do teu armário, né? Então, vai ser assim muito, muito especial. E vamos falar com relação a valores. Como que vai funcionar essa mentoria com relação a valores? Como que vai funcionar primeiro com relação a tempo? Então, nós vamos começar a mentoria agora em agosto. A princípio, tá? A gente vai ter encontros uma vez por semana. Eu penso talvez na quinta-feira à noite, dia 14, 21, 28 de agosto, 4 e 11 de setembro. A princípio são essas datas, mas não necessariamente. Isso a gente vai conversar melhor no grupo das alunas. A data que ficar melhor para cada uma delas é a que a gente vai bater o martelo. Mas a princípio serão essas datas e 3 horas de mentoria a cada aula. Então, eu dou a aula pelo Zoom, mando os exercícios para vocês pelo WhatsApp e a gente faz esse esquema de Zoom, WhatsApp e também gravação para quem, por um acaso, perder alguma aula. Lari, nesse dia é aniversário do meu marido, preciso sair jantar com ele. Vai jantar com o marido, não tem problema. Você assiste a aula depois, tá? Assiste a aula na semana para que você possa fazer os exercícios e a gente caminhe juntas. Ai, Lari, daqui a 6 meses eu quero assistir essa aula. Posso? Pode. Vocês vão ter o link das aulas e esse link é vitalício. A única coisa que eu vou pedir para as alunas é não passar o link para outras pessoas. Ele vai ser só de vocês para que vocês possam revisitar a aula quando vocês quiserem, tá? E com relação a valores, esse é um curso, é uma mentoria que a gente poderia cobrar aí 1.497 tranquilamente. Inclusive, eu fiz uma pesquisa com o ChatGPT, passando todas as minhas apostilas e as minhas entregas, e foi esse o valor que ele me sugeriu, 1.497. Mas essa é a nossa turma, é a nossa primeira turma online. E eu quero fazer ela de uma maneira mais suave e honrando vocês que estão aqui. Então, a gente vai fazer o valor de 10 parcelas de R$ 79,90 para quem quiser pagar parcelado no cartão. 10 de R$ 79,90 ou 697 no Pix. Então, quem quiser fazer o pagamento no Pix tem um desconto ainda maior. Então, esse curso, né, essa mentoria, ela está saindo pela metade do valor que ela vai ser cobrada daqui a pouco. 1.497, metade dá ali 797, tá? Então, você pode pagar o 797 em 10 vezes de R$ 79,90 ou você pode ganhar um desconto de R$ 100 e pagar no Pix. Rose, teu microfone está aberto, Rose. Será que tem como ativar? Tirei, ativei. Pera.
Então, esses são os valores. E para as 5 primeiras que fizerem a inscrição, você ganha essa mentoria de 1 hora e meia comigo. Lari, eu quero que você me ajude no dia da nossa mentoria a fazer um detox. Eu tô com um problema no meu armário. Eu não sei exatamente o que tirar. Você me ajuda a ver se essa peça vale a pena ficar ou não? Sim, é 1 hora e meia com você. Ai, Lari, eu tenho dúvida da combinação de algumas peças. Como que eu faço para combinar aquela saia, aquela blusa, aquela camisa que eu tenho? Posso usar esse horário da mentoria para ajudar nisso? Pode. Ou nós podemos fazer, Lari, eu quero que você me explique melhor aqui o meu dossiê, aquilo que você escreveu para mim. Pega na minha mão agora e fala individualmente comigo. Pode ser isso? Pode ser isso também. Então, meninas, a nossa, o nosso carrinho, ele tá aberto a partir de agora. Se você quiser fazer parte e concorrer já nessa mentoria, ser uma das 5 primeiras, você já escreve no WhatsApp, Lari, eu quero participar, eu quero ser você mais estilosa. Eu vou atender vocês à medida que as mensagens forem chegando. Então, as que falarem primeiro, tá? Vão ser as que vão ter ali as informações primeiro. A gente vai fazer o pagamento. Quem quiser fazer no cartão parcelado, eu mando o link de pagamento. Quem quiser fazer no Pix, eu mando o Pix, mas a gente vai fazer tudo isso pelo WhatsApp. Como é algo customizado, eu não queria fazer, sei lá, de uma maneira muito aleatória, abrindo uma página de vendas, porque é realmente algo para poucas pessoas. Então, por isso que eu queria essa turma fechada aqui comigo. E eu quero abrir para vocês agora, para vocês tirarem suas dúvidas. E a gente vai fazer também o nosso sorteio do nosso workshop para quem me acompanhou até agora, né? Mas vamos lá, meninas. Se vocês quiserem, abram aí o microfone de vocês, se vocês tiverem algumas dúvidas. Enquanto isso, eu só vou pegar um papel e uma caneta para anotar o nome de todas que estão aqui para a gente fazer o nosso sorteio agora mesmo. Enquanto isso, já vão abrindo o microfone para vocês tirarem dúvida, tá? E quem já quiser garantir ali os 5 primeiros lugares, já manda uma mensagem no meu WhatsApp, enquanto isso, escrevendo Lari, eu quero, vou participar e vamos lá, vamos embora. Meninas, até aqui, o que que vocês acharam da jornada? Quem participou? Vocês conseguiram aprender? Trouxemos clareza? Como foi participar dessa jornada para vocês? Uma de cada vez, por favor. Eu achei bem legal, estou bem interessada mesmo. Mas, assim, esse já era um objetivo que eu tinha posto na minha vida, que eu queria fazer uma consultoria. Já faz tempo que eu estou pensando nisso, mas para a imagem, entendeu? Mas é porque eu acho que eu estou no mesmo caminho. Acho que não sei se era a Rose, alguém falou assim, eu sou veterinária, trabalho a campo, sou professora, então, assim, de repente, aí você está em Brasília conversando com. Então, assim, é uma coisa que varia muito. E eu acho que eu sou uma pessoa muito consumista com roupa, porque parece que eu sempre estou comprando, olho no armário, sempre estou vendendo. E aí eu comecei a te seguir na época da pandemia, porque teve um dia que eu abri meu armário e aí eu não tinha roupa para ficar em casa. Eu falei, como assim, gente? Eu não preciso comprar roupa para ficar em casa, isso não pode acontecer. E aí aquilo foi um choque para mim. E aí teve um, eu não sei qual que falou assim, ah, pega e coloca uma nota de R$ 10 para cada roupa que você comprou no seu armário. Quantos reais você tem no seu armário? Nossa. Aquilo doeu meu coração. Uhum. E eu falei assim, isso não pode. E aí eu lembro que naquele dia eu tirei tudo do meu armário, tirei tudo no armário, comecei. E aí
Foi horrível, porque eu fui percebendo que eu tinha roupa assim de quando eu tinha 18 anos. Sabe? Não, aquilo foi horrível para mim. E aí eu falei assim, não, não pode ser assim. Então eu venho trabalhando com isso, sabe? Selecionando roupa, comprando, mas eu tenho muita dúvida. Às vezes, Assim, sem tem coisa que eu, direcionamento fica difícil, né? Porque a gente até consegue o resultado. Só que se você não tem um método, se você não tem um processo, a gente vai se perdendo no meio eu de acho que não campo, é né? nem método, é assim, é que nem eu falei, sexta-feira na aula, é clareza de quem você é. Porque é que nem você falou, o método ele muda, né? Você muda. Então, obviamente, as roupas que você usa muda, o objetivo das suas roupas muda, você Exato. vai evoluindo, você vai mudando, é normal, é natural, né? Por isso que Então, o assim, Você para Mais mim é Estilosa é isso. tão legal, porque quando você passa pelo processo, mesmo que você tenha uma mudança, você consegue refazer o processo para você entender a tua mudança, Isso. para você acompanhar a mudança. Então, É, a diferença até do Você Mais Estilosa para você me contratar, por exemplo, como Lari, primeiro, vamos lá, só para vocês entenderem. Lari, eu quero que você faça a minha consultoria de estilo. Você vai pagar R$ 1.500 hoje. Esse é o valor individual. Então, hoje eu estou dando a oportunidade de vocês pagarem metade por esse conhecimento. Só que, além disso, para as minhas clientes de consultoria individual, eu não ensino nada. Eu faço tudo para elas. Então, a próxima vez que elas precisarem de uma mudança, elas precisam me contratar novamente porque elas estão perdidas, elas não sabem fazer. Essa é a diferença que vocês têm. Vocês vão aprender a fazer. Então, eu vou fazer com vocês e vocês vão aprender a fazer. Se porventura daqui a 5 anos acontece uma mudança de estilo de vida de vocês, vocês podem usar todos esses métodos que eu estou ensinando e refazer essa questão do estilo de vocês. Como eu falei, vocês vão ter o link dessas aulas. Eu não estou nem dando um ano para vocês, eu estou dando algo que vai ser vitalício. Vocês vão ter o link, vocês podem assistir quantas vezes quiser e refazer o estilo de vocês quantas vezes vocês precisarem na vida. E isso é bem legal. Muito bom, Mônica. Obrigada. Quem eu mais, até meninas? eu te mandei no privado que eu quero mesmo fazer o curso. E assim, eu tenho muito interesse, porque é importante a gente aprender esse tipo de coisa, a se identificar e se valer. Então, eu até mandei para você, não achei link nem nada. Não, eu E não, eu não quero mandei participar link nenhum, na muito. verdade. Ah, Vocês que estão ao vivo comigo, eu vou até tentar gravar essa aula, deixar ela gravada, vou disponibilizar no grupo se der certo depois para outras pessoas assistirem. Mas vocês que estão ao vivo comigo, vocês têm a prioridade. Então, se vocês tiver 5 meninas aqui que falarem, Lari, eu quero, vocês já ganharam uma mentoria, além do mais, que é bem legal. Então, não tem link nenhum agora. Agora vocês vão mandar para mim no WhatsApp. Só que como eu tô conversando com vocês, eu nem tô vendo o WhatsApp. Aqui não é agência, é urgência. Então agora eu tô falando com vocês. Quando a gente terminar de conversar, eu vou ali no WhatsApp e vou pegar por ordem quem me chamou no meu privado. Só me fala, Lari, eu quero ser mais estilosa e eu gostaria de fazer no cartão. Se for no cartão, eu te mando o link do cartão. Se for no Pix, eu te mando o meu Pix, tá bom? Deixa eu ver o que vocês escreveram aqui. Legal, conexão com a realidade, o que busco transmitir. Alguém mais quer falar alguma coisa, meninas? Rose, você tá aí para falar um pouquinho de como foi tua experiência no Você Mais Estilosa, você que fez a nossa última turma? Não sei se a Rose tá aí, Oi, Lari, tá? tô aqui. Fala um pouquinho para as meninas, se você puder, não sei se você consegue abrir sua câmera, falar para as meninas como foi a participação nessa mentoria para você? Oi, eu vou falar sem a câmera mesmo, pode ser? Porque hoje a Pode minha filha ser. tá aqui de São Paulo, eu tô cozinhando pra ela, Tá, tô feinha. tá bom, sem problema. Então, foi muito importante pra mim, né? Eu comecei, como eu falei pra você no primeiro dia, que eu fui em busca, porque eu tenho um vício muito alto uma compulsão por compra. E aí, eu vendo você falar sempre, eu achei importante eu fazer o curso. E eu tenho muita coisa e andava sempre mal arrumada. Não entrei ainda no ritmo porque
é passo a passo, né? Cada dia um pouquinho para você ir se adaptando ao curso. Uhum. Mas ele é muito importante, eu acho que todo mundo teria que fazer. Inclusive, eu falei já para duas lojistas que o quanto eu achei importante, eu vi que elas torceram o nariz para mim, sabe? Porque que daí a gente não vai comprar tanto, né? Que daí elas ficaram, e É, daí, como que foi o curso? Como que foi o curso? Olha, eu falei, acho que todo mundo teria que fazer, não sei o que. Ela falou, mas é só a gente pegar o Pinterest e olhar, é só a gente pegar o não sei o que e fazer. E não é isso, é exatamente o que você falou. É individualizado, né? Você consegue ter a visão da nossa necessidade, do nosso eu, né? Como que nós somos, entender o que que a gente precisa. E foi muito importante no primeiro dia que você falou assim, que a gente tem que comprar de acordo com a nossa realidade. E é o que eu não fazia. uhum, Eu comprava o que eu queria ser e uhum, não o que eu sou e o que eu vivo. uhum. E daí por isso eu visto todo dia a mesma coisa, porque aí o que eu tenho não condiz com o meu trabalho. Uhum. Então eu acho assim, é muito importante, eu acho que todo mundo teria que fazer. É, você tem outra visão para comprar, você tem outra visão para usar suas coisas. A gente vê o quanto é importante não precisar comprar tanto. Eu ainda compro, não vou mentir que não compro, mas eu mudei assim bem bastante. E para mês de agosto agora a minha intenção é não comprar nada. Quero organizar meu guarda-roupa, quero fazer outros cursos com você e é isso. Eu Eu e achei a Rose, o próximo muito passo agora é importante. fazer um detox e uma montagem de looks em casa, né, Rose? É isso mesmo, é exatamente isso, ok? Mas Meninas, é muito importante, tá? obrigada, Rose. Imagina. Meninas, o Você Mais Estilosa, ele é uma bússola, né? Eu gosto de falar assim. Ele é uma bússola, ele vai te apontar um caminho, ele vai te apontar um processo, uma solução, muita coisa você vai ter mastigadinha. Mas é como a Rose falou, é um processo que a gente vai colocando em prática na nossa vida, mas às vezes não é do dia para a noite. É um processo muito efetivo, muito interessante, mas que você precisa dar os passos junto com a mentoria, né? Não é algo que eu faço por você, eu não consigo me teletransportar e estar na tua casa fazendo por você, mas você vai ter muito conhecimento e muito autoconhecimento. Então, para mim vai ser um prazer ter vocês Com comigo licença, nessa só um pouquinho, próxima. Lari. Oi? Então, aí eu fiz, com licença, só um pouquinho, eu fiz um mais estilosa, tô aqui passo a passo com você, porque é o que eu falei, é dia a dia, né? Você tem que continuar vendo, ouvindo várias vezes para você conseguir não deixar de fazer que é o nosso propósito, de melhorar cada dia mais, né? É. Certo? Uma coisa boa dessa turma é que as meninas vão poder revisitar a aula várias vezes, né? Uma coisa que você que participou do presencial não vai ter, né, Rose? Porque a nossa aula não foi gravada. Mas isso é muito legal para elas. Por exemplo, nossa, o que que foi falado naquele dia mesmo? Quero revisitar aquela aula. Então, as meninas têm esse privilégio. Meninas, a gente vai fazer o nosso sorteio agora, tá? A fórmula do look é um workshop de 3 horas. Se você for de Itapeva e ganhar a fórmula do look, você vai participar comigo ao vivo aqui no escritório. Se você não for de Itapeva, você vai participar quando a gente fizer a nossa turma online, tá? Mas você já vai ganhar teu acesso. Eu anotei o nome de todo mundo que tá aqui enquanto vocês estavam falando. Mas eu vou chamar, se você não responder que você tá aí, eu vou para a próxima e a gente vai sortear quem realmente tá aqui, tá bom? Então, se você tiver aí, cruza os dedos, se prepara. Vamos lá, ó, os nominhos de vocês. Tá tudo aqui, ó. Vamos ver quem é a sortuda. Quem tá animada, levanta a mãozinha aqui no chat. Quem tá aqui, levanta a mãozinha. Fala eu, para eu saber quem tá aí. Quero ver se vocês vão ganhar. Grazi tá aí. Dê tá aí. Vamos lá, Lau. Quem mais tá aí? Escreve aí no chat. Tô aqui, Lari. Sandra. Tirei o nome. Vale, será esse nome? Sei se vale, gente. Vale, né? Dá para ler aí? Peraí. Conseguiram ver?
Rose, Rose, Oi, meu celular tinha acabado a bateria, corri na outra tomada, menina. Rose, Ganhei, você ganhou a fórmula do look, mas você já fez a mas eu fórmula já do look. fiz. Você Pode quer, presentear alguém. você quer Pode passar para presentear alguém. alguém? Pode passar, pode passar. Meninas, mais uma chance. Eu acho que tem a Grazi aqui também que já fez a fórmula do look. Se a Grazi ganhar e ela quiser passar a oportunidade ou fazer de novo, a gente não sabe. Vamos lá. Mais uma chance, hein? Fiquem fazendo força aí, meninas. Margarida. Escreveu eu quero, ganhou, Marga. Fala aí pra mim se você tá aqui. Abre seu microfone. Ah, ela tá, ó. Ah, estou. Parabéns, Margarida. Então, quando a gente tiver nosso workshop, a fórmula do look, você já tá inscrita porque você já ganhou, tá bom? Meninas, muito obrigada pela participação nessa aula. Foi um prazer estar com vocês. Eu vou agora mandar no nosso grupo o PDF do Você Mais Estilosa, com toda a programação, toda a grade curricular. Se alguém tiver alguma dúvida, vai estar lá no nosso grupo. E eu já vou, atender vocês pelo WhatsApp, quem mandou lá o seu interesse já para garantir os 5 primeiros lugares, tá bom? Obrigada, menina. Vocês podiam cantar parabéns para mim. O que que vocês acham? Vou filmar vocês. Vocês cantam? Quem tiver aí, não precisa aparecer, só canta mesmo. Mostra no microfone. Pode ser? Pode, gente. Quem puxa? Tem que Pode abrir, ir. tem que abrir o microfone, né? Para cantar um parabéns para mim. Vamos lá? Parabéns Parabéns pra pra você você Você, nesta Nesta nessa data data nessa querida. querida. Muitas Muita felicidades, felicidade, muitos anos de vida. de Amém. Obrigada. vida. Que a vida lhe seja um eterno sorriso. Amém. Obrigada, obrigada, Sandra. Obrigada, meninas. Que lindo. Prazer estar com vocês. Vocês são maravilhosas, tá? Obrigada por me acompanhar nessa jornada. De coração, quem não participar da próxima turma, não tem problema, mas eu vou ficar muito feliz se vocês estiverem lá e nós pudermos caminhar essa jornada mais juntas. Se alguém tiver alguma dúvida, Lari, questão de pagamento, gente, eu sou super flexível. Vem, conversa comigo, fala. O importante é você fazer. Eu fiz de um jeito que eu achei assim, meu Deus, nesse parcelamento desse jeito, para a entrega que eu vou ter, é muito fácil das mulheres fazerem. Mas se você tiver alguma dificuldade, alguma coisa, não hesite, me procura, me chama no WhatsApp e a gente conversa, vai ser muito bom, tá bom? Obrigada, meninas. Fiquem com Deus. Um beijo. Agora deixa eu interromper aqui a nossa gravação. O que que eu faço?